Momento Insight, a luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje iremos falar a respeito da exaltação. Iremos desvendar as verdades escondidas em quem se exalta. Vamos abrir a palavra de Deus para desvendarmos o insight à luz da palavra que está em Gênesis, capítulo 10, a partir do versículo 23. Vamos ler. E os filhos de Arã são Uz, e Hu, e Jeter, e Mas. Até aqui. Vamos então desvendar o que está por trás destes versículos. Vamos revelar a verdade escondida à luz da palavra de Deus. Arã em hebraico significa exaltado, alto, elevado. Uz em hebraico significa arborizado, conselheiro. Hu em hebraico significa círculo, torcendo, tremendo. Heter em hebraico significa lagar, tonel de vinho. E Mas em hebraico significa tirado, retirado. Mas o que isso quer dizer? Bom, meus irmãos, Arã em hebraico significa exaltado. E aquele que se exalta, ok, ele gerou um filho que é Uz, que é arborizado, conselheiro. Muitas vezes aquele que se exalta, ele acaba sendo um conselheiro, ou ele acaba gerando conselheiros, ok? E então, aquele que se exalta, ele gera Hu, que é torcendo. Então, muitas vezes ele torce a palavra dos outros, né? Então ele pega uma situação e ele muda a seu favor, ok? Então, por exemplo, ele vê alguma coisa ali que está acontecendo, ok? Ele não está gostando daquela situação, ok? E aí o que ele faz? Ele se exalta, ok? E quando ele é confrontado com a verdade, então ele torce a explicação, ele torce o que realmente aconteceu naquele momento para tirar vantagem para si, ok? Aí, muitas vezes, quem é exaltado, ele gera o que? A Jeter, que é lagar, tonel de vinho. Lagar é um lugar aonde se espreme os frutos, ok? Aonde se pega a uva, se pisoteia a uva para gerar vinho. Então, muitas vezes, aquele que é exaltado, ele pisoteia os outros, ele espreme os outros, ele maltrata os outros, ok? E muitas vezes o exaltado ele gera a Mas, que Mas é tirado, retirado. Então quem se exalta será retirado, ok? Não permanecerá no reino de Deus. Eu vou aqui explicar isso dentro da palavra de Deus. Em Ester 5, versículo 11 diz: E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos e tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Aqui nós temos a história de Amã, ok? Amã, ele foi uma pessoa que se exaltou, que perseguiu Mardoqueu, ok? Então ele estava ali ao lado do rei, ok? Ele foi exaltado, ele se exaltava, ele manipulava as situações, ele distorcia as situações, ok? Ele pisoteava as pessoas, ok? E no final ele foi tirado. Ele acabou morrendo na própria forca que ele mandou fazer para querer enforcar Mardoqueu. Em Isaías 2, versículo 17 diz: E a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Ou seja, aqui Isaías está deixando claro o quê? Que o homem arrogante, ok? O homem orgulhoso, o homem que confia em si mesmo, que não confia em Deus, que não busca a direção de Deus para tomar as suas atitudes, ok? Ele será abatido, ok? Ele será humilhado, ok? A sua altivez perecerá, ok? Então nós não devemos agir desta forma. Nós devemos ser humildes, simples, modestos, moderados, termos domínio próprio, ok? Em Isaías 40, versículo 4 diz: Todo o vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro será abatido. O vale é um lugar aonde não existe montanhas, muitas vezes, ok? O vale é um lugar plano, ok? Então, aqui está dizendo a palavra de Deus que esse que está num nível baixo, ok? Ele será exaltado, Deus irá elevar essas pessoas. E já o monte, que é aquela coisa alta, que é a coisa elevada, grande, exaltada, será abatido.
ok? Então Deus ele pega o quê? O simples, o humilde, e ele exalta. E ele pega aquele que se exalta, aquele que briga com todo mundo, aquele que se acha, aquele que confia na sua própria força, e ele abate, ok? E ele endireita, ok? Ele aplana, ok? Ele faz com que aquele que estava indo por caminhos tortuosos vá por caminhos corretos, ok? Em nome de Jesus. Em Oséias 13, versículo 1 diz: quando Efraim falava, tremia-se. Foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Ou seja, Efraim, né? Uma das tribos, né? Um dos filhos de José. O que aconteceu com Efraim? Efraim, quando ele falava, né? Quando ele pregava, quando ele dava um conselho, quando ele fazia alguma coisa, né? Ele era encontrado excelência nele, né? Tremia-se tudo com a sua voz, com a sua direção, ok? Né? Ele foi exaltado em Israel, mas o que aconteceu? Ele se fez culpado em Baal, ou seja, ele se vendeu a Baal, né? E o que se é vender a Baal? Eu não tenho como servir a dois senhores, a Deus e a Baal, né? Baal, o dinheiro, né? Muitas vezes nós ficamos correndo atrás do dinheiro e por causa da ganância nós pisoteamos as pessoas. Por causa da ganância, por querer ganhar muito, né? Nós nos exaltamos, nós fazemos as coisas com a nossa própria força, né? E a palavra de Deus está dizendo o quê? Que Efraim, ele era um homem, sabe? Que quando ele falava, tremia tudo. Ele era um homem que foi exaltado em Israel, mas porque ele teve amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, ok? Ele foi culpado e morreu. Por isso nós devemos tomar cuidado para não nos exaltar. Em Mateus 23, versículo 1 diz: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Ou seja, aqui está dizendo, né, Jesus, que os escribas e os fariseus, os mestres da lei, aqueles que conheciam, que eram instruídos, né, os exaltados, aqueles que dominavam tudo, que eram bem-sucedidos, eles estavam sentando na cadeira de Moisés. O que significa? Eles estavam se colocando ali no lugar do quê? De um guia, se colocando ali no lugar de alguém que sabe o que está fazendo, que manda, que dá as direções, que vai tirar o povo do Egito para a terra prometida. Ok? Eles se colocam no lugar aonde eles têm os mandamentos, os 10 mandamentos, eles sabem de tudo, ok? É isso que Jesus estava dizendo aqui. Aí Jesus continua: todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, o que significa, meus irmãos? Muitas vezes o exaltado, aquele que sabe de tudo, o elevado, aquele que prega muitas vezes, né, a verdade, aquele que está sempre julgando o seu irmão, pisoteando o seu irmão, muitas vezes esse está como um fariseu, que conhece tudo, conhece as leis, conhece todas as coisas, mas na verdade no seu proceder, no dia a dia, ele não anda segundo aquilo que ele fala que tem que ser praticado. Não, na hora H ele se exalta, ele grita com os outros, ele bate, ele vai, ele esmurra, ele xinga, ele faz todas essas coisas. Então o que Jesus estava dizendo? Que estes conhecem tudo, mas não praticam, né? E a palavra de Deus diz aqui, que ele continuando, Jesus falando: pois altam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles porém nem com o dedo querem movê-los. Ou seja, eles falam para o outro: você não pode fazer isso, mas eles vão lá e fazem. Eles falam para os outros: olha, cuidado, não vai por esse caminho aí. Olha, eu acho que você está em pecado, hein? Você está gritando com todo mundo, hein? Olha, eu acho que você está em pecado, hein? Você não foi na igreja hoje. Olha, eu acho que você está indo por um caminho errado, hein? Você fez tal coisa. Ele só aponta, acusa, sabe de tudo. Mas eles mesmos não praticam, eles mesmos não vão sempre na igreja, eles mesmos não praticam boas obras, não ajudam o pobre, o necessitado, aquilo que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Amém? E a palavra diz aqui ainda: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Ou seja, estes
estão ali muitas vezes no momento de compartilhar a ceia, estão ali servindo a ceia para os irmãos, estão ali entregando o pão, entregando o vinho, estão ali segurando ali os gasofiláceos dos dízimos, estão ali servindo no templo do Senhor, mas muitas vezes eles estão ali amaldiçoando as pessoas, muitas vezes eles estão ali fofocando a respeito da vida das pessoas, muitas vezes estão ali se exaltando com as pessoas, né? Eles não têm domínio próprio, né? Maltratam as pessoas que chegam no templo. Então é isso que Jesus estava dizendo aqui. E as saudações nas praças têm chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi significa mestre. Então eles querem serem reconhecidos. Eles querem dizer: eu sou atalaia, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Ok? Eles querem os títulos, mas na hora de realmente cuidar do oprimido que chega dentro do templo, endemoniado, eles se expulsam, eles colocam para fora, eles não cuidam, eles não vão e libertam o cativo, o preso, o oprimido, ok? E a ninguém na terra chamarás vosso pai, porque só um vosso pai, o que está nos céus. Ou seja, Jesus dizendo: não chame ninguém de mestre, não chame ninguém de pai, porque só existe um mestre, que é Jesus. Todos nós somos irmãos, ok? Então para Deus nós somos iguais, amém? A palavra de Deus diz: o maior dentre vós será o vosso servo. Então aquele que quer ser o maior, ele tem que servir. E servir quem? Quem está com carrapicho, quem está com demônio, para ser liberto, pagar o preço em jejum e oração, ok? Indo lá visitando os enfermos, visitando as favelas, as pessoas que precisam ali de Jesus, ok? Fazendo a obra como Davi fazia, no campo, e não fazendo a obra só dentro do templo. Fazer dentro do templo é fácil, é isso que Jesus estava dizendo aqui. Fazer dentro do templo, usando vestes ornamentais, bíblias grossas, dizendo que sabe de tudo, isso é fácil. Agora, quero ver fazer aquilo que Jesus fazia. Que Jesus ia, andava pelo povo, e meio aos leprosos, e meio aos endemoniados, libertando ali os gardarenos, ok? Então é isso que nós temos que nos atentar, para que nós não sejamos pessoas exaltadas, pessoas que brigam umas com as outras, que elevam-se a si mesmas, dizendo que tem autoridade na casa do Senhor, mas não expulsam demônios, mas não curam os enfermos, mas não cuidam dos oprimidos, dos necessitados, dos pobres e das viúvas, ok? Em Lucas 18, versículo 9 diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que se a mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Ou seja, mais uma vez dizendo aqui que aquele que se exalta será abatido. Ou seja, aquele homem achava-se justo aos seus próprios olhos. Aquele homem estava orando para Deus dizendo assim: eu não faço nada de errado, eu jejuo, eu pago o preço, eu não roubo, eu sirvo o Senhor, estou todo dia de atalaia, todo dia de diácono, todo dia aqui na casa do Senhor limpando cadeira na zeladoria. Eu faço a tua obra, Senhor. Olha aquele irmãozinho que entrou aqui agora, ele é pecador. Olha aquele irmãozinho ali, Senhor, ó Deus, olha lá, tá fazendo coisa errada. Eu não, eu te sirvo com excelência. Ok? Querendo ser justificado perante Deus. Só que a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, ok? E aquele que era pecador, que realmente estava ali fazendo coisa errada, ele estava diante de Deus assim: Senhor, me perdoa porque eu sei que eu sou pecador. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu preciso ser limpo. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu estou endemoniado. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu me exalto, eu sei que eu grito. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu olho as mulheres na rua. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu me masturbo. Senhor, me perdoa porque eu sei que eu faço as coisas erradas. Mas me limpa, me justifica, me sara. A palavra de Deus diz que este pecador saiu justificado da casa de Deus. Mas aquele que estava lá servindo, que estava lá jejuando, que estava lá pagando o preço, que estava lá fazendo tudo e acontecendo, com cargo de autoridade muitas vezes dentro da igreja, não saiu justificado de lá. E por quê, meu irmão? Porque faltou amor. É necessário amor e reconhecimento, humildade,
ok? Não se exaltar, mas ter um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Em Lucas 16, versículo 15 diz: E disse-lhes, vós sois os que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, Deus conhece o coração, ok? O único que pode nos julgar, o único que pode dizer quem pode ficar dentro da casa do Senhor, quem não pode ficar dentro da casa do Senhor, né? É Deus, ok? Em nome de Jesus. Em 2 Crônicas 15, versículo 14 diz: E sucedeu que, depois que Amazias veio da matança dos Edomitas, então consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses e prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Ou seja, aqui o rei Amazias, ok, estava voltando da matança, ok, contra o povo ali que era contrário ao povo de Deus, ok, e ali ele queimou incenso e se prostrou aos deuses estranhos, né? Ele passou a seguir esses deuses desses povos que ele estava matando, ok? Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: Por que buscaste deuses deste povo, os quais não livraram o seu próprio povo da tua mão? Ou seja, ele estava ali guerreando contra o povo que estava errado, ok? E aí depois ele se juntou com os deuses desse povo, começou a praticar as coisas erradas que esse povo estava praticando, ok? E ali o profeta veio exortar ele, falou: Meu, você está fazendo algo errado, isso que você está fazendo aí na casa do Senhor é errado, não faça isso, meu irmão. Você está agindo de uma forma errada, conduzindo o povo errado, você está fazendo algo que não convém, que não está no amor do Senhor, isso que você está fazendo. E sucedeu que, falando ele ao rei, este respondeu: Puseram-te por conselheiro do rei? Cala-te! Por que haveria de ser ferido? Então parou o profeta e disse: Bem vejo eu que já Deus deliberou destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Ou seja, o profeta estava ali apenas mostrando o caminho correto ao rei, mostrando o caminho correto a Amazias, e Amazias se exaltou contra o profeta, botou o dedo na cara do profeta e disse: Cala-te! Como fizeram com Jeremias, como fizeram com Isaías, perturbador de Israel, você só causa encrenca aqui, você sempre vem querer nos exortar, nos dar lição de moral, e quem é você? Mas eles eram profetas do Senhor, amém? Eles estavam sendo usados por Deus para apontar o caminho, só que os reis, aqueles que estavam ali no governo, não quiseram ouvir os profetas, ok? E o que aconteceu com Amazias? Amazias pegou, entendeu? A palavra de Deus diz que ele elevou o coração, né? Acabou se gloriando, né? E a palavra de Deus diz o quê? Que ele acabou aqui perdendo a guerra. Ó, porém Amazias não lhe deu ouvidos, porque isso vinha de Deus, para entregá-los na mão dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos Edomitas. E Joás, rei de Israel, subiu, e a ele e a Amazias, rei de Judá, viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. E Joás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, o filho de Jeocás, e Bet-Semes, e o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 cômodos. Ou seja, ele foi preso, ok? Perdeu ali para um outro rei. E por quê? Porque ele não quis ouvir o conselho do profeta, que estava ali apenas apontando o caminho de Deus, né? E como eu estava dizendo lá em cima, aquele que se exalta, né, muitas vezes ele pisa os irmãos, né? Ele é usado para pisar o lagar, ele é usado para espremer as uvas, né? Porque se você não espreme a uva, não sai o vinho, né? O vinho é o quê? É a palavra do Senhor. O vinho é o ensinamento. Muitas vezes, para nós termos o ensinamento, nós temos que ser pisados. Muitas vezes, para nós termos o ensinamento, nós temos que ser oprimidos, perseguidos, assim como Jesus foi, ok? Só assim nós poderemos produzir o vinho com excelência, né? O vinho que vai o quê? Embriagar a pessoa com alegria, que vai embriagar a pessoa com esperança, embriagar a pessoa com retidão, embriagar a pessoa com salvação, né? E aqui, muitas vezes, essas pessoas exaltadas, elas servem o quê? Para pisar o lagar, para pisar os irmãos, né? Mas esses irmãos estão sendo pisados, não se entristeçam não, porque Deus está permitindo isso para que lá na frente você sirva de cura para as nações, amém? Porque essas feridas que você está sofrendo dentro da igreja, fora da igreja,
vai servir para dar conselho para muitas pessoas e conselhos que vêm de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Em Isaías 5, versículo 2 diz: E cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou de excelente vides. Edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Ou seja, aqui foi plantado as vides, as vinhas, ok? Foi edificado uma torre, ok, ao redor ali para vigiar essas vinhas, ok? E se construiu nela um lugar onde se pisa essas uvas, os frutos para gerar o vinho, né? Só que se esperava que dessem frutos bons, uvas boas, porém deu uvas bravas. E o que significa isso? Uva brava é um cipó-uva, é uma trepadeira perene de textura semi-herbácea, própria para a decoração de ambientes internos. Ou seja, é algo que parece uma uva, mas não é uva. Parece vinho, mas não é vinho. Ok? Então o que acontece aqui? Ela serve para o quê? Para ornamentar, para decorar lugares interiores. Ou seja, aí entra naquilo que eu falei, os fariseus que ficam só dentro do templo, que não fazem a obra na rua, né? Eles servem para decorar só, né? Apresenta caule ramificado com ramos delgados, de cor castanha, recobertos de pelos e dotados de gavetas para fixação. Sua folhagem muito exuberante, ou seja, eles têm folhagens exuberantes que chamam a atenção, né? Assim como os fariseus hipócritas que tinham ali as suas vestes cheias de mangas, né? Interessantes para pendurar na sala, em cesta suspensa ou mesmo em jardineiras. Há duas principais formas de conduzi-las, como trepadeira, oferecendo para ela lugares para elas ficarem fixadas, ou com planta pendente, plantadas em vasos ou cestas suspensas. O que isso quer dizer, meu irmão? Muitas vezes essas uvas bravas, elas montam nos vasos, né? O que significa, meu irmão? Muitas vezes, meus irmãos, é manipulado as coisas, né? Dentro da casa do Senhor, é manipulado as coisas no governo, é manipulado as coisas na justiça, é manipulado as coisas, né? E por quê? Para se tirar vantagem, né? Aqui essas plantas que eram uvas bravas, que não eram a uva correta, parecia algo que não era, elas eram plantadas nos vasos, elas ficavam penduradas nos vasos, então, ou seja, como sanguessugas, elas sugam os vasos, né? Então os vasos do Senhor, né? Então eles acabam sendo usados por Deus, mas muitas vezes quem recebe os méritos, quem recebem as honras, são essas uvas bravas. E por que isso, meus irmãos? Porque Jesus disse, profeta não tem honra na sua casa. Porque Jesus disse, eu não tenho como fazer muitos milagres aqui no meio do meu povo. Por quê? Porque eles não têm fé, porque eles acham que eu sou o quê? O filho do carpinteiro. Eles não me reconhecem como Cristo, eles não me reconhecem como Deus, eles não me reconhecem como profeta, eles não me reconhecem como alguém que pode curá-los, como alguém que pode mudar a vida deles. Entendeu? E a palavra aqui continua dizendo aqui, né? Parece uvas, mas não são, né? É impressionante a quantidade de abelhas que chegam para visitar e coletar néctar e pólen. O zumbido chega a ser assustador, a primeira impressão é de que está chegando um enxame, ou seja, esse cipós uva brava, eles atraem muitas abelhas, atraem muitas pessoas para se alimentar ali das flores, ok? Mas e o vinho verdadeiro, que alimenta a pessoa, que cura a pessoa, que restaura a pessoa, que só Jesus pode dar, que só o Espírito Santo pode dar, né? E é isso muitas vezes, né? E a palavra de Deus diz em Joel 3, versículo 3, lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Ou seja, aqui está dizendo que existiam muitos vasos, que os lagares estavam cheios, né? Mas aqui Deus estava mandando o quê? Lançar a foice, cortar fora, né? E por quê? Porque a malícia era grande, né? Então, ou seja, eles estavam ali fazendo a obra, eles estavam ali cheios, eles estavam ali sendo usados por Deus, mas a malícia era muito grande, né? A palavra de Deus diz que o joio e o trigo, eles crescem juntos, né? Então, aquilo que parece de Deus está crescendo junto com aquilo que é de Deus, né? E ali, na volta de Jesus, é que será visto quem realmente
estava servindo a Jesus Cristo, quem estava servindo a homens, quem estava servindo por vanglória, quem estava servindo por competição, quem estava servindo, né? Quem estava servindo por amor, pelo oprimido, amém? Em Daniel 4, versículo 25 diz: serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passarão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Ou seja, aqui, meus irmãos, Daniel sendo usado, né, para dizer o que o rei que se exalta, o rei que acha que está acima de tudo e de todos, que acha que é dono das ovelhas, que só são de Jesus, ok? Ele foi o que? Ele foi tirado do seu reinado, foi colocado ali para ser como um animal do campo, ok? Para que ele aprendesse que ele não tem domínio sobre nada, que a sabedoria que está nele vem de Deus, que a glória que está nele vem de Deus, que a unção que está nele vem de Deus, amém? Que sem Deus ele não é nada, que ele não pode maltratar o povo, que ele tem que aprender a julgar o povo com, sabe? Com justiça verdadeira. Em Mateus 21, versículo 43 diz: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ou seja, aqui está dizendo que aquilo que eu disse, aquele que se exalta lá no começo, ele pode ser tirado, né? E é dado então a salvação para outros, né? Em Atos 3, versículo 21 diz: e depois pediram o rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou seja, aquele que se exalta, aquele que persegue os outros, como Saul perseguia Davi, ok? Ele foi tirado. E Davi, aquele que era simples, que cuidava, sabe, das ovelhas do pai, não na casa, mas no campo, ele foi exaltado por Deus, ele foi escolhido por Deus, amém? Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida em quem está andando de uma forma exaltada. É isso aí, até o próximo Momento Insight, fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos, e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde o seu contato.